Eles operam perfeitamente em harmonia durante anos no ambiente difícil do espaço. Fortes o suficiente para aguentar o lançamento para a órbita, sofisticados o bastante para fornecer imagens que salvam vidas, ou retransmitir dezenas de milhares de chamadas telefônicas ao mesmo tempo. Monitorando sistemas de armas e movimentos de tropas, esses olhos no céu podem ser a diferença entre segurança e aniquilação. Um físico americano faz experimentos no terreno de sua tia. Um visionário escritor britânico de ficção científica. Um desenhista de foguetes alemão para a máquina de guerra nazista. E uma corrida tecnológica sem igual entre superpotências. Todos abriram caminho para sua chegada. Por 4 décadas, eles foram as cargas mais preciosas do mundo, subindo ao céu após grandes fracassos que deram lugar a grandes triunfos. A seguir, dos primeiros modelos brutos, há algumas das máquinas mais precisas e duráveis já construídas. Satélites artificiais. O fim da distância. Mais de 500 deles orbitam a Terra silenciosamente. É difícil imaginar um mundo sem satélites. Ele literalmente mudou a forma como vivemos desde meados dos anos 60. Os satélites de alta tecnologia de hoje são algumas das máquinas mais complexas já inventadas. São o elo fundamental em um número crescente de tarefas como previsão do tempo, telefonia global, fax e comunicação televisiva, reconhecimento militar e comercial e até mesmo de navegação. Mas há apenas 50 anos, os satélites eram simplesmente uma ideia na cabeça do cientista britânico famoso por seus livros de ficção científica. Arthur C. Clarke foi o primeiro homem a imaginar as várias aplicações modernas dos satélites. Ele também escreveu 2001, Uma Odisseia no Espaço. E em 1945, 12 anos antes do lançamento do Sputnik, ele escreveu um artigo na revista Wireless World, descrevendo como os satélites poderiam ser postos em órbitas geoestacionárias e usados para transmitir sinais. Hoje, a maioria dos satélites de comunicação opera nesta órbita, girando na mesma velocidade da Terra por causa de sua posição, 35.700 quilômetros acima do Equador. Além do mais, Clarke previu satélites meteorológicos de órbita polar e defendeu um telescópio espacial orbitante que hoje existe como o telescópio Hubble da NASA. Se há uma pessoa que teve as melhores ideias antigamente sobre as aplicações modernas dos satélites, essa pessoa foi Arthur Clarke. Arthur Clarke foi uma das poucas pessoas de sua época que acreditava que objetos feitos pelo homem um dia circundariam o planeta. Caindo ao redor da Terra. Satélites precisam ser impulsionados a altas velocidades para evitar que caiam de volta na Terra. Por exemplo, quanto mais rápido uma bala for disparada de um rifle, mais longe ela chegará antes de ser puxada para o chão pela gravidade. Mas, teoricamente, se uma bala fosse disparada a 28.000 km por hora, ela circularia a Terra como um satélite. Hoje, apenas foguetes podem impulsionar algo com uma velocidade igual a 8 km por segundo. É preciso ter uma unidade de propulsão que levará a coisa para cima e a colocará num caminho de voo geralmente paralelo à Terra. Agora, é claro, a gravidade tentará puxá-la para baixo. Mas se utilizar velocidade suficientemente, vai gerar uma força centrífuga que vai contra-atacar a força de gravidade que tenta puxá-la para baixo. Em outras palavras, a força com que o satélite é puxado para a Terra pela gravidade é cancelada pela curvatura do planeta em relação à velocidade da espaçonave. Ele continua caindo ao redor da Terra, ao invés de cair na superfície. Esse foi o princípio que guiou o raciocínio de Arthur C. Clarke. Quando o satélite é lançado de um foguete principal, pequenos foguetes auxiliares ajudam a orientação dos satélites na direção do local correto da Terra.
E já que não há atmosfera no espaço para diminuir a velocidade do satélite, os foguetes precisam ser acionados caso o satélite se desvie do curso. Entretanto, só porque a teoria de lançar um objeto com um satélite pareça simples, não significa que podemos lançar qualquer coisa que quisermos em órbita. Peso e custo sempre foram preocupações. Alguns dos primeiros satélites pesavam poucos quilos, mas custavam milhões de dólares para serem feitos e mandados para o espaço. Hoje, graças a foguetes mais poderosos, os satélites podem pesar mais que 1 tonelada, mas o lançamento continua caro, a 30 mil dólares por quilo. Os maiores exemplos de tamanho e peso na tecnologia de satélite são as estações espaciais tripuladas, onde astronautas podem viver durante meses enquanto circundam o planeta. Atualmente, vários países, incluindo os Estados Unidos e a Rússia, trabalham juntos para construir uma nova estação espacial internacional. Apesar de ditar parte da história do mundo no espaço, a cooperação era a coisa mais distante para os líderes destas duas superpotências. Crise nacional. Prosperidade e confiança nacional corriam desenfreadas nos Estados Unidos na década de 50. Dwight Eisenhower, líder do exército aliado que ganhou a Segunda Guerra Mundial, estava na Casa Branca. Carrões, lanchonetes e Elvis Presley simbolizavam o entusiasmo de uma nova era. Consumidores americanos se divertiam num materialismo sem igual. A União Soviética era uma preocupação, mas os americanos tinham sido os primeiros a desenvolver a bomba atômica e a maioria dos cidadãos achava que os Estados Unidos ainda eram o líder tecnológico do mundo. Até 4 de outubro de 1957, quando a União Soviética lançou algo que eles chamaram de Sputnik, que significa companheiro de viagem. Minha reação pessoal foi: nossa, isso é demais. Mas a opinião pública, é claro, começou a dizer que tínhamos deixado a Rússia passar na frente. A operação bem-sucedida do Sputnik como o primeiro satélite artificial do mundo foi um balde de água fria no orgulho nacional americano. Era simplesmente uma cápsula de 83 quilos contendo um radiotransmissor e um termômetro. O transmissor foi usado para provar que objetos artificiais no espaço podem ser rastreados da Terra. Mas mesmo com tecnologia simples, causou um grande impacto. Muitas pessoas ficaram preocupadas porque se a União Soviética tinha a tecnologia do foguete para lançar algo para o espaço, não havia nada que os impedisse de lançar ogivas nucleares capazes de atingir os Estados Unidos, um ataque que os americanos não podiam revidar. No entanto, apesar do medo que o Sputnik causou, ele trouxe benefícios para os Estados Unidos. Os soviéticos fizeram um grande favor em lançar o Sputnik primeiro, porque eliminaram qualquer questão legal de sobrevoar territórios com o satélite. Como eles mesmos tinham feito isso, seria difícil reclamar de qualquer coisa que fizéssemos depois daquilo. Milhões de dólares começaram a cair nos cofres do novo programa espacial americano. Obviamente, os Estados Unidos não gostaram de ficar em segundo lugar. A corrida espacial tinha começado. Brincando de pega-pega. Na época do lançamento bem-sucedido do Sputnik, os Estados Unidos já estavam trabalhando havia vários anos no desenvolvimento de seus próprios satélites. Inicialmente, muitas pessoas no governo não estavam convencidas sobre sua utilidade. Na verdade, antes do Sputnik ser lançado, patrocinadores americanos de operações espaciais ainda lutavam por respeito. Fomos considerados um bando de lunáticos e malucos. Uma vez, depois de dar uma palestra e falar a um jornal sobre o uso militar de satélites para reconhecimento e como poder evitá-los, um senhor de idade chegou para mim e disse: "Você precisa parar de falar assim, pois está destruindo sua reputação." O Sputnik mudou isso de um dia para o outro. Surpreendentemente, as raízes do programa espacial americano vêm de uma plantação de repolho em Auburn, Massachusetts.
Em 16 de março de 1926, o físico Robert Goddard lançou o primeiro foguete com propulsão líquida do mundo. O cilindro movido a oxigênio líquido e gasolina subiu modestos 12 metros antes de voltar ao terreno de sua tia Effie. Seu voo em 1926 abriu caminho no mundo todo. Muitas pessoas já conheciam foguetes sólidos há muito tempo, fogos de artifício e coisas assim que conhecemos há séculos. Mas para fazer um voo espacial, a chave são propulsores líquidos. Apenas propulsores líquidos podem ser controlados, oferecendo quantidades diferentes de impulso em diferentes estágios do voo do foguete. Goddard continuou suas experiências em Roswell, Novo México, durante os anos 30 e início dos anos 40. Finalmente, seu foguete alcançou altitudes de 1,5 km, mas sua visão foi mais além. No início de sua carreira, Goddard contou a um jornalista que um foguete poderia ser construído para alcançar a Lua. Ele foi ridicularizado em círculos científicos e por pessoas na rua por sua ideia tão absurda. Os espaços abertos do Novo México forneceram um refúgio onde ele podia continuar trabalhando em seu sonho, bem longe do público. No entanto, com sua morte em 1945, ele nunca testemunhou um objeto sendo lançado para o espaço. A próxima grande contribuição ao programa espacial americano veio de um lugar muito improvável: da Alemanha nazista. O cientista-chefe Wernher von Braun e cerca de 120 outros cientistas e engenheiros alemães saíram da instalação de testes de foguetes em Peenemünde, na Alemanha, e foram escoltados da Áustria até os Estados Unidos nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial pelo exército americano. Von Braun era fascinado por foguetes desde criança. Agora ele podia usar seu conhecimento para explorar o espaço em vez de entregar bombas. E durante a Segunda Guerra Mundial, Von Braun foi preso pela Gestapo por declarar o desejo de trabalhar em projetos de viagens espaciais. Para os nazistas, qualquer falta de dedicação total para a super-arma V2 era visto como sabotagem maliciosa. Mas como Von Braun era muito importante para os esforços de guerra da Alemanha, ele ficou preso por apenas 2 semanas. Os Estados Unidos levaram muitos foguetes V2 de 13 toneladas que o exército de Hitler usava para aterrorizar a Europa durante a guerra. Logo, os antigos inimigos estavam usando sua até então arma secreta para conduzir novos experimentos para o exército americano. No entanto, a unidade de propulsão escolhida para acionar o primeiro satélite americano, o Vanguard 1, de 1,5 kg, foi fornecida pela Marinha, ao invés da equipe de cientistas do exército de Von Braun. Em 6 de dezembro de 1957, a Marinha teve sua chance. Dezenas de câmeras e centenas de repórteres testemunharam a primeira tentativa americana de alcançar a corrida espacial sumir em chamas. O governo deu a Wernher von Braun uma chance de redimir o programa espacial e Von Braun deixou Gordon Weith dar uma espiada no foguete que realizaria isso. Um dia, Von Braun me levou ao seu galpão em Huntsville, Alabama, na agência de mísseis balísticos do exército, e me mostrou uma montagem de foguete. Ele disse: "Aí está. Quando o governo disser que precisamos de uma montagem de foguete para lançar um satélite, aí está. Estamos prontos." Em 31 de janeiro de 1958, Von Braun viu o exército lançar o primeiro satélite americano, o Explorer 1, quase 4 meses depois do Sputnik. O Explorer 1, com 14 quilos, entrou em órbita com sucesso e permaneceu no espaço 8 anos a mais que o Sputnik. Após o lançamento, Von Braun declarou: "Finalmente estabelecemos nosso apoio no espaço, jamais desistiremos de novo." Os Estados Unidos lançaram dezenas de outros satélites de exploração científica nos 17 anos seguintes.
A maioria deles sob a supervisão da recém-formada Agência Espacial do Governo, a NASA. 8 meses após o Explorer 1, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço surgiu em 1º de outubro de 1958. Seu propósito oficial era a exploração espacial pacífica. Contudo, sua meta durante essa etapa da Guerra Fria era alcançar e até superar a União Soviética na corrida espacial. Mas em 1961, os soviéticos aumentaram a aposta. Em 12 de abril, a União Soviética lançou um tipo diferente de satélite. Com um homem dentro. Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser humano no espaço e a primeira pessoa a orbitar a Terra. Depois de alcançar uma altura máxima de 325 quilômetros, ele aterrissou num campo na União Soviética 1 hora e 48 minutos depois, dando aos comunistas mais uma vitória de propaganda mundial. Após o voo histórico, Gagarin disse: "Com certeza não me senti sozinho, pois sabia que meus amigos, aliás, todo o povo soviético, estava assistindo ao meu voo espacial." 10 meses depois, John Glenn se tornou o primeiro satélite humano americano. Estamos a caminho. Deus te proteja, John Glenn. Em 20 de fevereiro de 1962, ele circulou a Terra 3 vezes a 28 mil quilômetros por hora. Gravidade zero e eu me sinto bem. Cápsula girando. A vista é fantástica. Dias mais tarde, Glenn recebeu as boas-vindas de um herói durante um desfile na cidade de Nova York. Esta foi uma grande experiência para todos nós do programa e eu acho que para todos os americanos também. Eu estou muito contente de ver o orgulho em nosso país e que nossas realizações não são coisas do passado. Mas os Estados Unidos ficaram novamente em segundo lugar e muitos se perguntaram se o país conseguiria vencer o desafio proposto pelo presidente John Kennedy. Acredito que esta nação deveria se comprometer a alcançar uma meta antes que essa década acabe, de levar um homem até a Lua e trazê-lo em segurança para a Terra. Bilhões de dólares continuaram indo para o programa espacial americano. Finalmente, em 20 de julho de 1969, com a ajuda do foguete Saturno V, com 110 metros de altura e mais de 3.000 toneladas, os Estados Unidos chegaram primeiro. Decolagem! Temos uma decolagem! Conseguimos! É um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. Os Estados Unidos ganharam o maior prêmio na corrida espacial e a confiança nacional foi restaurada, mas uma corrida ainda mais crucial continuou. Os satélites de reconhecimento assumiram uma importância fundamental, com as superpotências construindo arsenais nucleares. Se um lado pudesse indicar as localizações de mísseis alheios usando fotografia de satélites, então um primeiro ataque letal seria possível. Reconhecimento eficiente resulta em preparação e a falta de preparação pode resultar em aniquilação completa. Olhos no céu. Enquanto a NASA fazia a propaganda de suas missões, o lado mais secreto da corrida espacial continuava. O exército americano trabalhava em segredo para projetar satélites de reconhecimento para espiar seus rivais comunistas. Determinar o número de mísseis soviéticos, a força e a localização de suas tropas eram informações vitais que poderiam prevenir que a Guerra Fria saísse do controle. Mas desenvolver a tecnologia para tirar fotos detalhadas do espaço mostrou-se um desafio extremamente difícil. A primeira tentativa foi com o Discoverer 1, de 600 quilos, que finalmente foi lançado em 28 de fevereiro de 1959, depois de muitos atrasos. O governo disse ao público que era uma nave científica, mas o Discoverer era simplesmente um nome falso para o projeto de satélites espiões da CIA, de codinome Corona. O Discoverer 1 não levava carga militar, mas ele pretendia comprovar a tecnologia. Ele acabou nas neves da Antártida e assim partimos para o Discoverer 2, que falhou,
e o 3 que falhou, e o 4 que falhou. E tivemos várias falhas com esses satélites militares até o Discoverer 13. Em 11 de agosto de 1960, o Discoverer 13 ejetou uma cápsula coberta por um escudo anticalor na direção da Terra. Um helicóptero da Marinha o recuperou do Oceano Pacífico e rapidamente voou até Washington, onde o prêmio da cápsula foi entregue ao presidente Eisenhower, uma bandeira americana. Embora o Discoverer 13 tenha provado que um objeto podia ser trazido de volta do espaço, fotografias ultra-secretas só foram recuperadas quando um avião da Força Aérea literalmente arrancou paraquedas ligado à cápsula de filme do Discoverer 14 em pleno ar em 19 de agosto de 1960. Ela continha um filme da União Soviética e isso animou muita gente da comunidade da inteligência no dia em que o satélite de reconhecimento chegou. Embora a CIA não divulgue informações sobre as altitudes dos satélites de reconhecimento modernos, sabemos que o satélite espião Discoverer operava em uma órbita elíptica baixa entre 160 e 650 quilômetros acima da Terra. Eles sobrevoavam os polos para tirar fotografias de localizações diferentes, conforme o mundo girava por baixo de seu curso polar. Entretanto, a demora entre quando uma fotografia era tirada por esses antigos satélites Discoverer e quando a CIA olhava a foto pronta após o filme ser recuperado, mandado para Washington e revelado, era de 2 semanas. Não era uma análise instantânea. Mas os técnicos esperavam que as novas imagens dos satélites fossem pelo menos melhores do que as fotos que conseguiam com o avião espião U-2. Os intérpretes de fotos que usavam imagens do U-2 deixaram as imagens de lado e, quando receberam um novo filme dos satélites, olharam aquilo e ficaram desapontados. A resolução não era tão boa como esperavam, então voltaram a usar as fotografias do U-2. Mas 2 acontecimentos no início dos anos 60 convenceram os peritos de que o sucesso do programa militar de satélite de reconhecimento era fundamental. Em 1º de maio de 1960, uma base soviética de mísseis derrubou o avião espião U-2 com o piloto da Força Aérea Francis Gary Powers a 24 mil metros acima da União Soviética. Powers sobreviveu, mas em outubro de 1962, durante a crise dos mísseis cubanos, os soviéticos derrubaram outro avião U-2. Dessa vez, o piloto morreu. Era óbvio que imagens melhores dos satélites permitiriam que informações vitais fossem reunidas sem arriscar mais vidas americanas. Um indício do compromisso dos Estados Unidos com a vigilância espacial foi a inauguração em agosto de 1960 do Escritório Nacional de Reconhecimento. Sua existência era secreta, e seu trabalho era espionar a União Soviética, assim como China, Líbia e outros países. Em 1962, todos os projetos de satélites de reconhecimento no Escritório de Reconhecimento tiveram o codinome Keyhole. Seguindo os fracassos para recuperar as cápsulas de filmes e as 2 semanas que levava para pegar e revelar as fotos do satélite Discoverer, o Escritório de Reconhecimento lutou para melhorar seus olhos no céu. Durante o fim dos anos 60 e início dos anos 70, satélites mais eficientes contendo muitas cápsulas de filmes com processo de revelação e análise mais dinâmicos reduziram o atraso para 3 ou 4 dias. Mas o filme ainda era mandado para o espaço em latas, porque muitos experimentos para transmitir imagens usando sinais de rádio tinham falhado. 2 eventos mundiais provaram que alguns dias de atraso ainda eram muita coisa. Em 21 de agosto de 1968, tropas soviéticas invadiram a Tchecoslováquia para reprimir um movimento pró-democracia em Praga. E em 6 de outubro de 1973, o Egito e a Síria fizeram um ataque surpresa contra Israel. Em ambos os casos, os satélites Keyhole só mostraram fotografias dias depois das invasões terem acontecido.
Como disse um analista da CIA na Batalha no Oriente Médio de 1973, temos uma cobertura maravilhosa, mas só conseguimos as fotos depois que a guerra acabou. Chega de esperar. Eu, Jimmy Carter, juro solenemente que desempenharei lealmente. Em 20 de janeiro de 1977, num belo dia de inverno, Jimmy Carter passou pela Avenida Pensilvânia, seguindo para sua posse como presidente dos Estados Unidos. No entanto, outro evento empolgante acontecia a poucos quilômetros de distância. Naquela mesma tarde, um novo modelo do satélite Keyhole foi capaz de transmitir as primeiras imagens em tempo quase real do espaço para o centro de processamento do escritório de reconhecimento no Fort Belvoir, Virgínia. Cada ponto da foto ou pixel era marcado com um número correspondente para branco, preto ou várias tonalidades de cinza. Esses números eram convertidos em um sinal e mandados para a Terra, onde a transmissão digital era convertida em foto. O presidente Carter não viu as imagens até o dia seguinte, mas ele imediatamente reconheceu seu valor em tomar decisões críticas baseadas em fatos fotográficos em vez de teorias de analistas. O Keyhole Modelo 11 reduziu o tempo de atraso para satélites espiões de alguns dias para questão de minutos. Mas poucas pessoas do governo podiam ver as imagens secretas desse novo satélite Keyhole, também conhecido como KH-11. Mesmo hoje, apenas fotos de satélites tiradas antes de 1972 são mostradas ao público. No entanto, as informações secretas vazaram com o passar dos anos. Em 1978, William Campiles, um ex-funcionário da CIA, vendeu o manual do KH-11 para os soviéticos por $3.000. Ele recebeu uma sentença de 40 anos de prisão. Então, em 1984, um analista da inteligência da Marinha Americana liberou essa imagem do KH-11 para uma revista militar inglesa. Ela mostrava o primeiro porta-aviões nuclear soviético durante a construção. Samuel Long Morrison foi sentenciado a 2 anos de prisão por mostrar a imagem. Já que toda informação moderna e imagens permanecem secretas, o satélite fotográfico comercial Spot, desenvolvido na França, nos dá uma ideia da capacidade do satélite militar de reconhecimento. Ele é usado para vários propósitos, incluindo planejamento urbano, avaliações de colheitas e questões ambientais, como estimar o tamanho do desmatamento. Mesmo assim, o satélite Spot não é tão exato quanto os sistemas militares. A capacidade de resolução do Spot é de 10 metros, enquanto peritos acreditam que os modelos militares de hoje possam ter resoluções de poucos centímetros. Mas poucas pessoas no governo sabem o valor exato da resolução. Quando mede a resolução, na verdade, não mede o menor objeto que pode ver. Você mede a menor distância que pode determinar entre 2 objetos. Não dá para ler placas de carro dos satélites em órbita. Eles têm uma resolução que deve ser provavelmente equivalente a uma bola de beisebol, cerca de 15 centímetros. Se 2 objetos estão a essa distância, dá para ver isso da órbita. Novos sistemas de reconhecimentos usam fontes infravermelhas e ultravioletas em vez de confiar apenas na luz espectral visível. Isso significa que esses satélites conseguem obter imagens em dias nublados ou até de noite. Mas a pesquisa e o desenvolvimento dos satélites militares americanos também geraram uma onda de uso civil dessa alta tecnologia. Na verdade, um tipo de satélite salva milhares de vidas todos os anos. Há outro tipo de satélite cuja origem é baseada em tecnologia militar espacial que presta um importante serviço civil. Salvadores de vidas. Alguns cientistas acreditam que o aquecimento global resultará em desastres naturais mais frequentes e mais poderosos nos próximos anos. No passado, a perda de propriedades residenciais e comerciais por tornados, enchentes e furacões
chegava a centenas de milhões e, às vezes, bilhões de dólares. Mas há um outro número que vem caindo no mundo nas últimas décadas: o de fatalidades. Como muitas outras formas de tecnologia práticas, o primeiro satélite meteorológico americano surgiu de um projeto militar. O TIROS-1, que foi lançado em 1º de abril de 1960, surgiu de uma pesquisa em que uma das companhias fez sobre o possível uso de satélites de reconhecimento. Ele tinha uma câmera de televisão e produzia imagens de nuvens. As imagens do TIROS-1 que voltavam para a Terra não eram suficientes para reconhecimento militar. Mas a capacidade para ver nuvens em formação em grandes regiões da Terra teve um impacto imediato em previsões meteorológicas e alertas de tempestades. Na verdade, o TIROS-3, que foi lançado apenas 4 anos depois do Sputnik em 1961, identificou a formação do furacão Esther no Oceano Atlântico mais de 2 dias antes de qualquer outro meio de observação. Se há um furacão indo em sua direção ou uma tempestade em desenvolvimento no meio oeste que criará tornados, a capacidade de dar avisos sobre o que vai acontecer é o primeiro passo para salvar vidas. É aí que o satélite meteorológico entra com força total. Satélites meteorológicos projetados para captar fotos de alta resolução e reunir dados atmosféricos precisos operam em órbitas polares baixas, cerca de 300 a 600 quilômetros de altitude. Entretanto, as fotos das nuvens que cobrem grandes regiões da Terra e que são conhecidas como previsões meteorológicas são tiradas de órbitas geoestacionárias a 35 mil quilômetros de distância, a mesma órbita que Arthur C. Clarke defendeu em 1945. A essa distância, os satélites giram na mesma velocidade que a Terra, permanecendo sobre o mesmo local do globo. Antes dos anos 60, espaçonaves de reconhecimento muitas vezes não conseguiam localizar furacões se formando no Atlântico, até que estavam a horas de distância de atingir as ilhas do Caribe ou o sudeste dos Estados Unidos. Graças à cobertura global dos satélites meteorológicos, as pessoas agora têm dias para a evacuação, e poucas ficam para trás para ver como será, já que podem ver as imagens e ouvir os dados exatos sobre a velocidade do vento e a quantidade de chuva em seus próprios televisores. Os satélites meteorológicos de hoje são mais capazes do que apenas tirar fotos de nuvens. Eles fornecem imagens em alta resolução para mapas precisos em 3 dimensões, que reúnem dados incrivelmente exatos sobre sistemas climáticos na atmosfera superior. Eles também possuem equipamentos de busca e resgate para viajantes em partes remotas do mundo. Além do uso mais comum, que é para barcos, eles são usados para rastrear aeronaves. Se estiverem com problemas, podem ativar o radiotransmissor e enviar transmissões de rádio que são recebidas pelo satélite e então retransmitidas para a guarda costeira ou para quem fizer uma busca para resgatá-los. E isso tem sido um sucesso. Eles estimam os salvamentos em centenas. Além de satélites meteorológicos, os que analisam a Terra ajudam os pesquisadores a aprenderem mais sobre nosso planeta. Os satélites de observação conseguem imagens de alta resolução que podem ser transformadas por computadores em animações em 3D para avaliar rendimento das colheitas, identificar falhas geológicas, ajudar no planejamento urbano e cuidar de outros recursos naturais como florestas. Como os satélites podem oferecer informações exatas de posicionamentos, um crescente número de consumidores está tirando vantagem dessa tecnologia. O Sistema de Posicionamento Global, ou GPS, usa 4 ou mais satélites para determinar uma posição do transmissor na Terra em poucos metros. Tal precisão permite a barcos pequenos e carros alugados navegar por satélites. Podemos abrir uma tela no carro e ver exatamente onde estamos e traçar um curso para onde precisamos ir. Eu não sei quanto a você, mas eu me perco sempre e, como minha esposa diz, odeio pedir informações. Assim eu consigo fazer isso sem pedir para ninguém, a não ser para o satélite.
Enquanto satélites artificiais executam várias funções tais como previsão do tempo, reconhecimento militar ou de navegação, eles são em geral satélites de comunicação. Pois se não pudessem mandar imagens ou dados de volta para a Terra, seriam apenas lixo espacial. Painéis de comando no céu. Como satélites meteorológicos, militares e científicos, satélites de comunicação também tiveram um começo humilde. Na verdade, o primeiro satélite de comunicação, Echo 1, lançado em 1960, não passava de um grande balão de alumínio com 30 metros. Era um satélite passivo que podia receber um raio e transmitir um sinal de rádio para qualquer lugar. E dava para ver aquela coisa em órbita, porque era grande demais e refletia muito bem. O presidente Eisenhower ouviu um teste com sua própria voz. Nesta breve experiência de comunicação envolvendo o uso do balão satélite conhecido como Echo, este é mais um passo significativo no programa espacial dos Estados Unidos. Entretanto, muitas pessoas perceberam que este não era o meio mais eficiente de comunicação. Em 1962, a AT&T desenvolveu o Telstar, o primeiro satélite comercial do mundo. Ele podia receber e retransmitir sinais, mas operava numa órbita baixa. Isso quer dizer que devia ser rastreado por antenas parabólicas do chão. Se algum problema ocorresse durante o rastreamento, o elo de comunicação seria perdido. Além do mais, Telstar só ficava parado sobre os Estados Unidos por alguns minutos antes de circular o resto do globo. Então, em 1963, a empresa Hughes lançou o pequeno Syncom-1 com 68 quilos, o primeiro satélite de comunicação geoestacionário. Ele suportava apenas 240 chamadas telefônicas por vez, mas como o Syncom estava a apenas 35 mil quilômetros acima do Equador, ele girava na mesma velocidade que a Terra, o que eliminava a necessidade de rastreamento e o problema de disponibilidade. Embora o Syncom fosse um satélite relativamente leve para os dias de hoje e usasse tecnologias simples, permitiu a John Kennedy fazer uma ligação telefônica de Washington para um navio no litoral da África. Este primeiro teste provou que o conceito visionário de Arthur C. Clarke de 1945 funcionava, e a órbita geoestacionária se tornou uma localização padrão para a maioria dos satélites de comunicação. Hoje, mais de 150 destas maravilhas modernas operam nesta posição, servindo quase todos os países na Terra. Esses esforços pioneiros tornaram possível a formação da Intelsat, uma organização internacional defendida originalmente pelo presidente Kennedy, projetada para ligar todas as nações do mundo por satélites de comunicação. O Intelsat 1, também construído pela Hughes, foi lançado em 1965. O trabalho foi um grande sucesso e hoje há mais de 20 satélites Intelsat unindo nosso mundo. Satélites de comunicação modernos são feitos com os materiais mais leves e mais resistentes do mundo. Verificamos que o material de epóxi que usamos em nossos satélites para deixar o peso mais baixo é cerca de metade do peso do alumínio e 10 vezes mais forte. Para utilizar menos combustível líquido, painéis solares são usados para acionar a maioria dos componentes eletrônicos internos. Geralmente, satélites menores que exigem menos energia solar são construídos em forma de tambores com 7 metros de altura. Satélites maiores utilizam asas solares expansivas, que são abertas em órbita, chegando a medir mais de 25 metros. Os satélites também afetaram nossa cultura ao transmitir sinais de televisão ao redor do mundo.
As Olimpíadas de 1964 foram no Japão e pela primeira vez, usando o Syncom, conseguimos ver as Olimpíadas nos Estados Unidos transmitidas ao vivo do Japão. E aquilo mostrou em alto e bom som como os satélites de comunicação podiam ser importantes para a transmissão televisiva. As transmissões televisivas de satélites nos anos 80 permitiram às pessoas na União Soviética ver como o mundo ocidental vivia, e hoje cidadãos chineses também têm um crescente acesso às notícias e informações de outras partes do mundo. O mundo jamais será o mesmo. Já não há mais lugares remotos no planeta por causa dos satélites de comunicação. Graças à forte amplificação dos sinais de televisão pelos satélites de hoje, consumidores podem agora receber transmissões diretamente em antenas de 45 centímetros. Com as constantes melhorias, esses receptores de satélites podem se tornar parte de muitos lares, oferecendo 400 canais de televisão e dados, assim como um canal de saída de vídeo. Esse canal de saída fará uma videoconferência ser tão fácil quanto uma chamada telefônica. Os satélites de comunicação transformaram nosso mundo numa aldeia global em menos de 4 décadas. Hoje podemos pegar o telefone e falar instantaneamente com alguém em quase qualquer lugar do planeta. Ou ligar a televisão e ver acontecimentos de dentro e de fora de nosso país diante de nossos olhos. Fax internacional, modems de alta velocidade e e-mail utilizando linhas telefônicas e satélites também permitem a empresários, pesquisadores e pessoas comuns transmitir dados ao redor do mundo em questão de segundos. Comunicação em tempo real no mundo todo era algo que não existia antes dos anos 60 e da revolução dos satélites de comunicação. Isso mudou o nosso modo de vida. Nossa sociedade, nossa economia são construídas sobre esses recursos. Corrida por mais espaço. Quando os satélites americanos Explorer e Discoverer corriam contra a União Soviética há 40 anos, ninguém jamais imaginou que o espaço acima de nosso planeta poderia ficar superlotado. Esta é uma preocupação crescente, já que objetos em órbita geoestacionários precisam ser posicionados a certa distância da Terra e acima do Equador. Eles também precisam estar a 1.600 quilômetros de distância um do outro para que seus sinais não se misturem. Portanto, há apenas poucos espaços a serem ocupados, uma questão que as Nações Unidas estão examinando. Acredito que com um planejamento inteligente e boa coordenação pela União Internacional de Telecomunicações, haverá bastante espaço para satélites durante o século XXI. Outra preocupação com o espaço cada vez mais cheio são os entulhos conhecidos como lixo espacial. Isso consiste em objetos de vários tamanhos, como as partes que se soltam nas etapas dos foguetes, peças que se desprendem de espaçonaves e até lascas de tinta. Lixo espacial rastreável, objetos com mais de 10 centímetros. Cada ponto nesta animação de computador representa um pedaço de lixo espacial. Muitos destes itens acabam queimando na atmosfera superior da Terra. Mas esse processo, às vezes, pode levar décadas para acontecer, conforme suas órbitas diminuem gradualmente. À primeira vista, algo tão pequeno quanto uma lasca de tinta não é tão preocupante. Mas como viaja a 28 mil quilômetros por hora, ainda pode ter um impacto significativo. Uma lasca de tinta de um satélite bateu numa das janelas do ônibus espacial Challenger em 1983, fazendo um buraco de meio centímetro. Obviamente, um objeto maior causaria resultados desastrosos. Isso existe, está lá em cima, mas não é um grande problema. Pelo menos agora. Eu ficaria mais preocupado com meteoritos e coisas assim. Apesar dessas preocupações, os satélites estão unindo nosso mundo mais rápido que qualquer outra forma de tecnologia. O termo ao vivo via satélite é usado para indicar um evento mundial especial. No entanto, hoje as operações de satélites passam despercebidas. Não porque são de pouca importância, mas porque são muito importantes.
Sem a previsão do tempo que eles tornam possível, sem a comunicação global, sem a exploração e o mapeamento que eles tornam possíveis, se pensar em como o mundo seria sem esses serviços, é quando se começa a perceber o quanto são importantes. Os satélites estão tão ligados à nossa tecnologia moderna e funcionam de forma tão consistente há tantos anos que podemos considerá-los como algo garantido. As possibilidades para o futuro dos satélites são quase ilimitadas. Seja o que imaginarmos, provavelmente poderemos fazer. Por causa do trabalho visionário de pioneiros que arriscaram suas carreiras e reputações em um conceito improvável, os satélites transformaram nosso mundo em apenas 40 anos. De bugigangas pesando 1 quilo, que pareciam mais laranjas do que espaçonaves, até máquinas complexas e poderosas, pesando milhares de quilos. Considerando a evolução rápida dos satélites que testemunhamos nas últimas 4 décadas, a única certeza aparente para os próximos 40 anos é a de que os satélites continuarão nos maravilhando de modos que não conseguimos imaginar hoje. Versão brasileira, Etc. Filmes, São Paulo. Mas a pesquisa e o desenvolvimento dos satélites militares americanos também geraram uma onda de uso civil dessa alta tecnologia. Na verdade, um tipo de satélite salva milhares de vidas todos os anos. Há outro tipo de satélite cuja origem é baseada em tecnologia militar espacial que presta um importante serviço civil. Salvadores de vidas. Alguns cientistas acreditam que o aquecimento global resultará em desastres naturais mais frequentes e mais poderosos nos próximos anos. No passado, a perda de propriedades residenciais e comerciais por tornados, enchentes e furacões chegava a centenas de milhões e, às vezes, bilhões de dólares. Mas há um outro número que vem caindo no mundo nas últimas décadas, o de fatalidades. Como muitas outras formas de tecnologia práticas, o primeiro satélite meteorológico americano surgiu de um projeto militar. O TIROS-1, que foi lançado em 1º de abril de 1960, surgiu de uma pesquisa em que uma das companhias fez sobre o possível uso de satélites de reconhecimento. Ele tinha uma câmera de televisão e produzia imagens de nuvens. As imagens do TIROS-1, que voltavam para a Terra, não eram suficientes para reconhecimento militar. Mas a capacidade para ver nuvens em formação em grandes regiões da Terra teve um impacto imediato em previsões meteorológicas e alertas de tempestades. Na verdade, o TIROS-3, que foi lançado apenas 4 anos depois do Sputnik em 1961, identificou a formação do furacão Esther no Oceano Atlântico mais de 2 dias antes de qualquer outro meio de observação. Se há um furacão indo em sua direção ou uma tempestade em desenvolvimento no meio oeste que criará tornados, a capacidade de dar avisos sobre o que vai acontecer é o primeiro passo para salvar vidas. É aí que o satélite meteorológico entra com força total. Satélites meteorológicos projetados para captar fotos de alta resolução e reunir dados atmosféricos precisos operam em órbitas polares baixas,
cerca de 300 a 600 quilômetros de altitude. Entretanto, as fotos das nuvens que cobrem grandes regiões da Terra e que são conhecidas como previsões meteorológicas são tiradas de órbitas geoestacionárias a 35 mil quilômetros de distância, a mesma órbita que Arthur C. Clarke defendeu em 1945. A essa distância, os satélites giram na mesma velocidade que a Terra, permanecendo sobre o mesmo local do globo, com 68 quilos, o primeiro satélite de comunicação geoestacionário. Ele suportava apenas 240 chamadas telefônicas por vez, mas como o SYNCOM estava a apenas 35 mil quilômetros acima do Equador, ele girava na mesma velocidade que a Terra, o que eliminava a necessidade de rastreamento e o problema de disponibilidade. Embora o SYNCOM fosse um satélite relativamente leve para os dias de hoje e usasse tecnologias simples, permitiu a John Kennedy fazer uma ligação telefônica de Washington para um navio no litoral da África. Este primeiro teste provou que o conceito visionário de Arthur C. Clarke de 1945 funcionava, e a órbita geoestacionária se tornou uma localização padrão para a maioria dos satélites de comunicação. Hoje, mais de 150 destas maravilhas modernas operam nesta posição, servindo quase todos os países na Terra. Esses esforços pioneiros tornaram possível a formação da Intelsat, uma organização internacional defendida originalmente pelo presidente Kennedy, projetada para ligar todas as nações do mundo por satélites de comunicação. O Intelsat 1, também construído pela Hughes, foi lançado em 1965. O trabalho foi um grande sucesso e hoje há mais de 20 satélites Intelsat unindo nosso mundo. Satélites de comunicação modernos são feitos com os materiais mais leves e mais resistentes do mundo. Verificamos que o material de epóxi que usamos em nossos satélites para deixar o peso mais baixo é cerca de metade do peso do alumínio e 10 vezes mais forte. Para utilizar menos combustível líquido, painéis solares são usados para acionar a maioria dos componentes eletrônicos internos. Geralmente, satélites menores que exigem menos energia solar são construídos em forma de tambores com 7 metros de altura. Satélites maiores utilizam asas solares expansivas, que são abertas em órbita, chegando a medir mais de 25 metros. Os satélites também afetaram nossa cultura ao transmitir sinais de televisão ao redor do mundo. As Olimpíadas de 1964 foram no Japão e pela primeira vez, usando o SYNCOM, conseguimos ver as Olimpíadas nos Estados Unidos transmitidas ao vivo do Japão. E aquilo mostrou em alto e bom som como os satélites de comunicação podiam ser importantes. Em teorias, esses receptores de satélites podem se tornar parte de muitos lares, oferecendo 400 canais de televisão e dados, assim como um canal de saída de vídeo. Esse canal de saída fará uma videoconferência ser tão fácil quanto uma chamada telefônica. Os satélites de comunicação transformaram nosso mundo numa aldeia global em menos de 4 décadas. Hoje podemos pegar o telefone e falar instantaneamente com alguém em quase qualquer lugar do planeta. Ou ligar a televisão e ver acontecimentos de dentro e de fora de nosso país diante de nossos olhos. Fax internacional, modems de alta velocidade e e-mail utilizando linhas telefônicas e satélites também permitem a empresários, pesquisadores e pessoas comuns transmitir dados ao redor do mundo em questão de segundos. Comunicação em tempo real no mundo todo era algo que não existia antes dos anos 60 e da revolução dos satélites de comunicação. Isso mudou o nosso modo de vida. Nossa sociedade, nossa economia são construídas sobre esses recursos. Corrida por mais espaço. Quando os satélites americanos Explorer e Discoverer corriam contra a União Soviética há 40 anos, ninguém jamais imaginou que o espaço acima de nosso planeta poderia ficar superlotado.
Esta é uma preocupação crescente, já que objetos em órbita geoestacionários precisam ser posicionados a certa distância da Terra e acima do Equador. Eles também precisam estar a 1.600 quilômetros de distância um do outro para que seus sinais não se misturem. Portanto, há apenas poucos espaços a serem ocupados, uma questão que as Nações Unidas estão examinando. Acredito que com um planejamento inteligente e boa coordenação pela União Internacional de Telecomunicações, haverá bastante espaço para satélites durante o século XXI. Outra preocupação com o espaço cada vez mais cheio são os entulhos conhecidos como lixo espacial. Isso consiste em objetos de vários tamanhos, como as partes que se soltam nas etapas dos foguetes, peças que se desprendem de espaçonaves e até lascas de tinta. Lixo espacial rastreável, objetos com mais de 10 centímetros. Cada ponto nesta animação de computador representa um pedaço de lixo espacial. Muitos destes itens acabam queimando na atmosfera superior da Terra. Mas esse processo, às vezes, pode levar décadas para acontecer, conforme suas órbitas diminuem gradualmente. À primeira vista, algo tão pequeno quanto uma lasca de tinta não é tão preocupante. Mas como viaja a 28 mil quilômetros por hora, ainda pode ter um impacto significativo. Uma lasca de tinta de um satélite bateu ativo. Uma lasca de tinta de um satélite bateu numa das janelas do ônibus espacial Challenger em 1983, fazendo um buraco de meio centímetro. Obviamente, um objeto maior causaria resultados desastrosos. Isso existe, está lá em cima, mas não é um grande problema. Pelo menos agora. Eu ficaria mais preocupado com meteoritos e coisas assim. Apesar dessas preocupações, os satélites estão unindo nosso mundo mais rápido que qualquer outra forma de tecnologia. O termo ao vivo via satélite é usado para indicar um evento mundial especial. No entanto, hoje as operações de satélites passam despercebidas. Não porque são de pouca importância, mas porque são muito importantes. Sem a previsão do tempo que eles tornam possível, sem a comunicação global, sem a exploração e o mapeamento que eles tornam possíveis, se pensar em como o mundo seria sem esses serviços, é quando se começa a perceber o quanto são importantes. Os satélites estão tão ligados à nossa tecnologia moderna e funcionam de forma tão consistente há tantos anos que podemos considerá-los como algo garantido. As possibilidades para o futuro dos satélites são quase ilimitadas. Seja o que imaginarmos, provavelmente poderemos fazer. Por causa do trabalho visionário de pioneiros que arriscaram suas carreiras e reputações em um conceito improvável, os satélites transformaram nosso mundo em apenas 40 anos. De bugigangas pesando 1 quilo, que pareciam mais laranjas do que espaçonaves, até máquinas complexas e poderosas, pesando milhares de quilos. Considerando a evolução rápida dos satélites que testemunhamos nas últimas 4 décadas, a única certeza aparente para os próximos 40 anos é a de que os satélites continuarão nos maravilhando de modos que não conseguimos imaginar hoje. Versão brasileira, etc. Filmes, São Paulo. Na época do lançamento bem-sucedido do Sputnik, os Estados Unidos já estavam trabalhando havia vários anos no desenvolvimento de seus próprios satélites. Inicialmente, muitas pessoas no governo não estavam convencidas sobre sua utilidade. Na verdade, antes do Sputnik ser lançado, patrocinadores americanos de operações espaciais ainda lutavam por respeito.
Fomos considerados um bando de lunáticos e malucos. Uma vez, depois de dar uma palestra e falar a um jornal sobre o uso militar de satélites para reconhecimento e como poder evitá-los, um senhor de idade chegou para mim e disse: "Você precisa parar de falar assim, pois está destruindo sua reputação." O Sputnik mudou isso de um dia para o outro. Surpreendentemente, as raízes do programa espacial americano vêm de uma plantação de repolho em Auburn, Massachusetts. Em 16 de março de 1926, o físico Robert Goddard lançou o primeiro foguete com propulsão líquida do mundo. O cilindro movido a oxigênio líquido e gasolina subiu modestos 12 metros antes de voltar ao terreno de sua tia Effie. Seu voo em 1926 abriu caminho no mundo todo. Muitas pessoas já conheciam foguetes sólidos há muito tempo, fogos de artifício e coisas assim que conhecemos há séculos. Mas para fazer um voo espacial, a chave são propulsores líquidos. Apenas propulsores líquidos podem ser controlados, oferecendo quantidades diferentes de impulso em diferentes estágios do voo do foguete. Goddard continuou suas experiências em Roswell, Novo México, durante os anos 30 e início dos anos 40. Finalmente, seu foguete alcançou altitudes de 1,5 km, mas sua visão foi mais além. No início de sua carreira, Goddard contou a um jornalista que um foguete poderia ser construído para alcançar a Lua. Ele foi ridicularizado em círculos científicos e por pessoas na rua por sua ideia tão absurda. Os espaços abertos do Novo México forneceram um refúgio onde ele podia continuar trabalhando em seu sonho, bem longe do público. No entanto, com sua morte em 1945, ele nunca testemunhou um objeto sendo lançado para o espaço. A próxima grande contribuição ao programa espacial americano veio de um lugar muito improvável: da Alemanha nazista. O cientista-chefe Wernher von Braun e cerca de 120 outros cientistas e engenheiros alemães saíram da instalação de testes de foguetes em Peenemünde, na Alemanha, e foram escoltados da Áustria até os Estados Unidos. Nos últimos dias da Segunda Guerra, transformaram nosso mundo numa aldeia global em menos de 4 décadas. Hoje podemos pegar o telefone e falar instantaneamente com alguém em quase qualquer lugar do planeta. Ou ligar a televisão e ver acontecimentos de dentro e de fora de nosso país diante de nossos olhos. Fax internacional, modems de alta velocidade e e-mail utilizando linhas telefônicas e satélites também permitem a empresários, pesquisadores e pessoas comuns transmitir dados ao redor do mundo em questão de segundos. Comunicação em tempo real no mundo todo era algo que não existia antes dos anos 60 e da revolução dos satélites de comunicação. Isso mudou o nosso modo de vida. Nossa sociedade, nossa economia são construídas sobre esses recursos. Corrida por mais espaço. Quando os satélites americanos Explorer e Discoverer corriam contra a União Soviética há 40 anos, ninguém jamais imaginou que o espaço acima de nosso planeta poderia ficar superlotado. Esta é uma preocupação crescente, já que objetos em órbita geoestacionários precisam ser posicionados a certa distância da Terra e acima do Equador. Eles também precisam estar a 1.600 quilômetros de distância um do outro para que seus sinais não se misturem. Portanto, há apenas poucos espaços a serem ocupados, uma questão que as Nações Unidas estão examinando. Acredito que com um planejamento inteligente e boa coordenação pela União Internacional de Telecomunicações, haverá bastante espaço para satélites durante o século XXI. Outra preocupação com o espaço cada vez mais cheio são os entulhos conhecidos como lixo espacial. Isso consiste em objetos de vários tamanhos, como as partes que se soltam nas etapas dos foguetes, peças que se desprendem de espaçonaves e até lascas de tinta. Lixo espacial rastreável, objetos com mais de 10 centímetros. Cada ponto nesta animação de computador representa um pedaço de lixo espacial. Muitos destes itens acabam queimando na atmosfera superior da Terra. Mas esse processo, às vezes, pode levar décadas para acontecer, conforme suas órbitas diminuem gradualmente.
À primeira vista, algo tão pequeno quanto uma lasca de tinta não é tão preocupante. Mas como viaja a 28 mil quilômetros por hora, ainda pode ter um impacto significativo. Uma lasca de tinta de um satélite bateu numa das janelas do ônibus espacial Challenger em 1983, fazendo um buraco de meio centímetro. Obviamente, um objeto maior causaria resultados desastrosos. Isso existe, está lá em cima, mas não é um grande problema. Pelo menos agora. Eu ficaria mais preocupado. Militar de reconhecimento. Ele é usado para vários propósitos, incluindo planejamento urbano, avaliações de colheitas e questões ambientais, como estimar o tamanho do desmatamento. Mesmo assim, o satélite SPOT não é tão exato quanto os sistemas militares. A capacidade de resolução do SPOT é de 10 metros, enquanto peritos acreditam que os modelos militares de hoje possam ter resoluções de poucos centímetros. Mas poucas pessoas no governo sabem o valor exato da resolução. Quando mede a resolução, na verdade, não mede o menor objeto que pode ver. Você mede a menor distância que pode determinar entre dois objetos. Não dá para ler placas de carro dos satélites em órbita. Eles têm uma resolução que deve ser provavelmente equivalente a uma bola de beisebol, cerca de 15 centímetros. Se dois objetos estão a essa distância, dá para ver isso da órbita. Novos sistemas de reconhecimento usam fontes infravermelhas e ultravioletas em vez de confiar apenas na luz espectral visível. Isso significa que esses satélites conseguem obter imagens em dias nublados ou até de noite. Mas a pesquisa e o desenvolvimento dos satélites militares americanos também geraram uma onda de uso civil dessa alta tecnologia. Na verdade, um tipo de satélite salva milhares de vidas todos os anos. Há outro tipo de satélite cuja origem é baseada em tecnologia militar espacial que presta um importante serviço civil. Salvadores de vidas. Alguns cientistas acreditam que o aquecimento global resultará em desastres naturais mais frequentes e mais poderosos nos próximos anos. No passado, a perda de propriedades residenciais e comerciais por tornados, enchentes e furacões chegava a centenas de milhões e, às vezes, bilhões de dólares. Mas há um outro número que vem caindo no mundo nas últimas décadas: o de fatalidades. Como muitas outras formas de tecnologia práticas, o primeiro satélite meteorológico americano surgiu de um projeto militar. O TIROS-1, que foi lançado em 1º de abril de 1960, surgiu de uma pesquisa em que uma das companhias fez sobre o possível uso de satélites de reconhecimento. Ele tinha uma câmera de televisão e produzia imagens de nuvens. As imagens do TIROS-1 que voltavam para a Terra não eram suficientes para reconhecimento militar. Mas a capacidade para ver nuvens em formação em grandes regiões da Terra teve um impacto. Temos nosso apoio no espaço, jamais desistiremos de novo. Os Estados Unidos lançaram dezenas de outros satélites de exploração científica nos 17 anos seguintes. A maioria deles sob a supervisão da recém-formada Agência Espacial do Governo, a NASA. 8 meses após o Explorer 1, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço surgiu em 1º de outubro de 1958. Seu propósito oficial era a exploração espacial pacífica. Contudo, sua meta durante essa etapa da Guerra Fria era alcançar e até superar a União Soviética na corrida espacial. Mas em 1961, os soviéticos aumentaram a aposta. Em 12 de abril, a União Soviética lançou um tipo diferente de satélite. Com um homem dentro. Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser humano no espaço e a primeira pessoa a orbitar a Terra. Depois de alcançar uma altura máxima de 325 quilômetros, ele aterrissou num campo na União Soviética 1h e 48 minutos depois, dando aos comunistas mais uma vitória de propaganda mundial. Após o voo histórico, Gagarin disse:
Com certeza não me senti sozinho, pois sabia que meus amigos, aliás, todo o povo soviético, estava assistindo ao meu voo espacial. 10 meses depois, John Glenn se tornou o primeiro satélite humano americano. Estamos a caminho. Deus te proteja, John Glenn. Em 20 de fevereiro de 1962, ele circulou a Terra 3 vezes a 28 mil quilômetros por hora. Gravidade zero e eu me sinto bem. Cápsula girando. A vista é fantástica. Dias mais tarde, Glenn recebeu as boas-vindas de um herói durante um desfile na cidade de Nova York. Esta foi uma grande experiência para todos nós do programa e eu acho que para todos os americanos também. Eu estou muito contente de ver o orgulho em nosso país e que nossas realizações não são coisas do passado. Mas os Estados Unidos ficaram novamente em segundo lugar e muitos se perguntaram se o país conseguiria vencer o desafio proposto pelo presidente John Kennedy. Acredito que esta nação deveria se comprometer a alcançar uma meta antes que essa década acabe, de levar um homem até a Lua e trazê-lo em segurança para a Terra. Bilhões de dólares continuaram indo para o programa espacial americano. Finalmente, em 20 de julho de 1969, com a ajuda do foguete Saturno V, com 110 metros de altura e mais de 3.000 toneladas, os Estados Unidos lançaram o primeiro satélite americano, o Explorer 1, quase 4 meses depois do Sputnik. O Explorer 1, com 14 quilos, entrou em órbita com sucesso e permaneceu no espaço 8 anos a mais que o Sputnik. Após o lançamento, Von Braun declarou: "Finalmente estabelecemos nosso apoio no espaço, jamais desistiremos de novo." Os Estados Unidos lançaram dezenas de outros satélites de exploração científica nos 17 anos seguintes. A maioria deles sob a supervisão da recém-formada Agência Espacial do Governo, a NASA. 8 meses após o Explorer 1, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço surgiu em 1º de outubro de 1958. Seu propósito oficial era a exploração espacial pacífica. Contudo, sua meta durante essa etapa da Guerra Fria era alcançar e até superar a União Soviética na corrida espacial. Mas em 1961, os soviéticos aumentaram a aposta. Em 12 de abril, a União Soviética lançou um tipo diferente de satélite. Com um homem dentro. Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser humano no espaço e a primeira pessoa a orbitar a Terra. Depois de alcançar uma altura máxima de 325 quilômetros, ele aterrissou num campo na União Soviética 1 hora e 48 minutos depois, dando aos comunistas mais uma vitória de propaganda mundial. Após o voo histórico, Gagarin disse: "Com certeza não me senti sozinho, pois sabia que meus amigos, aliás, todo o povo soviético, estava assistindo ao meu voo espacial." 10 meses depois, John Glenn se tornou o primeiro satélite humano americano. Estamos a caminho. Deus te proteja, John Glenn. Em 20 de fevereiro de 1962, ele circulou a Terra 3 vezes a 28 mil quilômetros por hora. Gravidade zero e eu me sinto bem. Cápsula girando. A vista é fantástica. Dias mais tarde, Glenn recebeu as boas-vindas de um herói durante um desfile na cidade de Nova York. Esta foi uma grande experiência para todos nós do programa e eu acho que para todos os americanos também. Eu estou muito contente de ver o orgulho em nosso país e que nossas realizações não são coisas do passado. Mas os Estados Unidos ficaram novamente em segundo lugar e muitos se perguntaram se o país conseguiria vencer o desafio proposto pelo presidente John Kennedy. Em 1957, a Marinha teve sua chance. Dezenas de câmeras e centenas de repórteres testemunharam a primeira tentativa americana de alcançar a corrida espacial sumir em chamas.
O governo deu a Wernher von Braun uma chance de redimir o programa espacial e von Braun deixou Gordon Weith dar uma espiada no foguete que realizaria isso. Um dia, Von Braun me levou ao seu galpão em Huntsville, Alabama, na agência de mísseis balísticos do Exército, e me mostrou uma montagem de foguete. Ele disse: aí está. Quando o governo disser que precisamos de uma montagem de foguete para lançar um satélite, aí está. Estamos prontos. Em 31 de janeiro de 1958, von Braun viu o Exército lançar o primeiro satélite americano, o Explorer 1, quase 4 meses depois do Sputnik. O Explorer 1, com 14 quilos, entrou em órbita com sucesso e permaneceu no espaço 8 anos a mais que o Sputnik. Após o lançamento, von Braun declarou: finalmente estabelecemos nosso apoio no espaço, jamais desistiremos de novo. Os Estados Unidos lançaram dezenas de outros satélites de exploração científica nos 17 anos seguintes. A maioria deles sob a supervisão da recém-formada Agência Espacial do Governo, a NASA. 8 meses após o Explorer 1, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço surgiu em 1º de outubro de 1958. Seu propósito oficial era a exploração espacial pacífica. Contudo, sua meta durante essa etapa da Guerra Fria era alcançar e até superar a União Soviética na corrida espacial. Mas em 1961, os soviéticos aumentaram a aposta. Em 12 de abril, a União Soviética lançou um tipo diferente de satélite. Com um homem dentro. Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser humano no espaço e a primeira pessoa a orbitar a Terra. Depois de alcançar uma altura máxima de 325 quilômetros, ele aterrissou num campo na União Soviética 1 hora e 48 minutos depois, dando aos comunistas mais uma vitória de propaganda mundial. Após o voo histórico, Gagarin disse: com certeza não me senti sozinho, pois sabia que meus amigos, aliás, todo o povo soviético, estava assistindo ao meu voo espacial. 10 meses depois, John Glenn se tornou... Mas poucas pessoas no governo sabem o valor exato da resolução. Quando mede a resolução, na verdade, não mede o menor objeto que pode ver. Você mede a menor distância que pode determinar entre dois objetos. Não dá para ler placas de carro dos satélites em órbita. Eles têm uma resolução que deve ser provavelmente equivalente a uma bola de beisebol, cerca de 15 centímetros. Se dois objetos estão a essa distância, dá para ver isso da órbita. Novos sistemas de reconhecimento usam fontes infravermelhas e ultravioletas em vez de confiar apenas na luz espectral visível. Isso significa que esses satélites conseguem obter imagens em dias nublados ou até de noite. Mas a pesquisa e o desenvolvimento dos satélites militares americanos também geraram uma onda de uso civil dessa alta tecnologia. Na verdade, um tipo de satélite salva milhares de vidas todos os anos. Há outro tipo de satélite cuja origem é baseada em tecnologia militar espacial que presta um importante serviço civil. Salvadores de vidas. Alguns cientistas acreditam que o aquecimento global resultará em desastres naturais mais frequentes e mais poderosos nos próximos anos. No passado, a perda de propriedades residenciais e comerciais por tornados, enchentes e furacões chegava a centenas de milhões e, às vezes, bilhões de dólares. Mas há um outro número que vem caindo no mundo nas últimas décadas, o de fatalidades. Como muitas outras formas de tecnologia práticas, o primeiro satélite meteorológico americano surgiu de um projeto militar. O Tyrus 1, que foi lançado em 1º de abril de 1960, surgiu de uma pesquisa em que uma das companhias fez sobre o possível uso de satélites de reconhecimento.
Ele tinha uma câmera de televisão e produzia imagens de nuvens. As imagens do TIRAS-1, que voltavam para a Terra, não eram suficientes para reconhecimento militar. Mas a capacidade para ver nuvens em formação em grandes regiões da Terra teve um impacto imediato em previsões meteorológicas e alertas de tempestades. Na verdade, o TIRAS-3, que foi lançado apenas 4 anos depois do Sputnik em 1961, identificou a formação do furacão Esther no Oceano Atlântico mais de 2 dias antes de qualquer outro meio de observação. Se há um furacão indo em sua direção ou uma tempestade em desenvolvimento no meio oeste que criará tornados, a